três, quatro! E só para a gente abrir aí com os tambores, né? E aí começar apresentando aí o professor Denis, que tivemos o prazer de tê-lo aí de maneira presencial ainda em uma dos encontros da Escola de Cidadania, né? Dei um Google aqui para pegar o currículo aqui, mas se eu for ler tudo, a gente vai ficar muito tempo aqui. Currículo muito extenso, mas professor aí, né, da Universidade de São Paulo, né? Tem como linha de atuação aí professor livre docência em jornalismo, é coordenador do CELAC, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos da Cultura e Comunicação, né? Pertencente aí também à rede Quilombo Ação, né? Professor Denis aí, muito ligado aí aos movimentos sempre, né? Uma atuação muito presente aí nas mídias, aí sempre, inclusive fez uma fala de muito impacto, muita força, né? Na Paulista, né? No 20 de novembro agora que a gente teve, fala fundamental. E eu acho que é uma figura muito importante, né? De transitar, né? De estar nos movimentos, vir dessa base, fazer o enfrentamento nesses movimentos e fazer o enfrentamento também dentro da universidade, né? Que além de uma vasta produção aí teórica e acadêmica, né? Fazer isso da maneira que ele faz e defendendo as temáticas e aprofundando os temas que ele aprofunda já é um enfrentamento por si só, né? Está propondo esse tipo de debate dentro da universidade. E hoje a temática que a gente vai discutir aí, o tema é contribuições de Paulo Freire à educação e aos movimentos sociais. Então, professor Denis, passo a palavra aí, e a ideia é que seja assim um encontro bem dinâmico, né? Então, se a gente precisar mudar qualquer questão de encaminhamento, da maneira que está sendo aqui, então, acho que todos e todas aqui estejam muito à vontade para propor e para a gente poder ir construindo esse espaço de diálogo aqui. Beleza? Professor Denis, solta a voz aí. Peraí, professor Denis, é só liberar o microfone, por favor. Agora sim. Boa tarde a todas e todos, né? Agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, né? Um abraço, Raifá, saudades aí, Glória, grande companheira, todos os demais companheiros aqui, que a gente está junto aí na luta. Primeiramente, eu queria dizer que o Paulo Freire, ele tem vários momentos, ele assim, tem uma importância muito singular na minha vida pessoal, profissional e política, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo Freire quando ele foi secretário municipal de educação na prefeitura da Luiza Erundina. Naquela ocasião, eu era eu era professor de educação de jovens e adultos do EJA, né? E
O EJA, antes do Paulo Freire, né, antes do governo Erundina, ele era um projeto vinculado à Secretaria de Bem-Estar Social, e nós éramos monitores, né, contratados pela Secretaria de Bem-Estar Social, né, pela SEBS. Então, é um projeto social e não educativo. O Paulo Freire, né, discordou daquela forma de pensar o EJA, né, então ele traz para a educação, ele incorpora o EJA, né, no sistema educacional, e aí, então, né, por conta até por força da Constituição brasileira, que recém-aprovada, 88, a gente teria que fazer concurso público para professor, tudo isso. A maior parte dos monitores, né, do EJA não tinha, naquela época chamava Mobral ainda, não tínhamos a formação necessária, mínima, né, exigida para ser professor, não tínhamos o magistério, alguns tinham, uma parte não tinha, eu mesmo não tinha. E aí, então, Paulo Freire faz uma gestão grande, né, para construir essa formação para nós, queria que a gente continuasse uma experiência. Eu poderia simplesmente, tchau, vocês, vamos para o concurso, tá uma galera nova, né, mas ele respeitando a nossa experiência, alguns estavam mais de 10 anos lá no EJA, ele então faz a formação para adequar essa lei, mas veja, não foi uma formação só para uma formalidade, né, uma questão de formalidade legal, mas ele aproveita essa necessidade para construir uma formação dentro das perspectivas do projeto educacional que ele defendia. Então, nós tivemos aí a oportunidade de fazer um curso organizado pela Secretaria Municipal de Educação, no qual ele deu aula, né, tive aula com o Paulo Freire, né, o Cortella, o Moacir Gadotti, o Pedro Pontual, uma turma muito boa, na equipe dele fazia parte. Eu só não terminei esse curso porque nesse meio tempo, eu fui aprovado no concurso para docente da Universidade Metodista de Piracicaba, né? Eu era mestrando, estava caminhando para ser docente de jornalismo, sair da prefeitura, então eu não pude terminar o curso, né? Mas o pouco tempo que eu fiz foi muito interessante. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava, naquela época, no emprego, eu trabalhava na Câmara, me parece, tenho certeza, agora, na Câmara, o dia todo, né? Não, perdão, eu trabalho como jornalista numa empresa de assessoria de comunicação durante o dia. À noite eu dava aula no EJA, né? E aos fins de semana, aos sábados, o dia todo eu fazia esse curso aí, né? De formação. Aliás, na verdade, à tarde eu trabalhava, de manhã fazia mestrado. Essa era a minha rotina, loucura, né? E é o dia todo lá onde Vila Alegrete, né? Uma escola ali em Santana, escola municipal. Então, eu ficava super cansado, né? Mas era prazeroso ouvir, né? Ficar tendo aquela experiência. E foi naquele momento, inclusive, que eu decidi ser professor, né? Eu era jornalista de formação, estava tateando lá no EJA e tal, né? Mas aquilo me despertou, né? A minha vocação para a docência, né? O meu interesse pela docência, particularmente porque o Paulo Freire ele é uma pessoa que despertava, né? Essa paixão pela educação, mostrando os potenciais, né? Transformadores, né? No qual a educação pode contribuir. Então, foi uma experiência muito interessante, que mais tarde, depois, eu peguei e retomei os textos do Paulo Freire, isso já bem mais tarde, já estava na USP como professor da comunicação, retomo os textos do Paulo Freire, né, para discutir comunicação popular, escrevo, né, minha tese de docência, que procura fazer uma interface do jornalismo popular comunitário com as ideias de Paulo Freire. Essa tese foi publicada em 2017, né, com um livro com o nome de Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire. E desde então tenho feito, né, várias reflexões, textos, né, fazendo interface, comunicação e Paulo Freire. Tá? Nesse ano, por exemplo, agora do centenário de Paulo Freire, né, a revista Extra Prensa, que é a revista do CELAC, né, do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, que eu coordeno, a gente está com uma edição aí, né, com uma chamada de artigos, uma edição para artigos, papers, que tratam Paulo Freire e essa interface com comunicação e cultura. O Paulo Freire ele ficou muito conhecido, né, como teórico, pensador da educação. Mas eu vejo o Paulo Freire muito além disso. Né? O Paulo Freire ele apresenta uma nova episteme, né, uma nova teoria, né, um novo método, que você pode, evidentemente, ele, né, direcionou mais seus estudos para a educação, que era dele, mas é bem possível e necessário você entender a lógica do pensamento paulo-freiriano para que você possa
não vou dizer aplicar, né, mas refletir os desafios que você tem na organização dos movimentos sociais, nas práticas políticas dos movimentos sociais. E é uma coisa assim que me faz muito, me chama muita atenção, né, essa importância do Paulo Freire, do pensamento do Paulo Freire, quando a gente observa a dificuldade que nós temos no campo progressista, nos movimentos sociais, de entender as singularidades do Brasil, como você enfrentar esses desafios que o sistema social brasileiro aponta, né, os desafios para a consolidação da democracia, mobilização e tudo isso. Em alguns momentos, né, eu tenho uma trajetória de militância política já há muito tempo, né, mais de 40 anos de militância, militei no movimento estudantil, militei no movimento sindical, né, atualmente atuo no movimento negro, da Rede Quilombação, né, fiz parte também de uma entidade chamada O Negro, né, já ajudei a fundar essa entidade há 30 anos atrás, mas nós observamos, né, eu particularmente observei, que em vários momentos, né, isso ficou muito evidente durante o ciclo aí dos governos progressistas do Lula e Dilma, você observa que há uma repetição de práticas por parte de lideranças de movimentos sociais, principalmente quando ocupam alguns espaços institucionais, né? Práticas que são opressivas, né? Práticas que o Paulo Freire classificaria como uma consciência semi-intransitiva e não uma atuação emancipatória. Está muito longe do que o Paulo Freire pensava como uma ação cultural pela liberdade, né? Que é essa proposta de prática educativa. Então, diante disso, eu vejo que Paulo Freire é mais do que atual, né? É mais do que necessário, né? Para a gente fazer essa reflexão de como nós estamos atuando nos movimentos sociais, estamos atuando nos eventuais espaços institucionais que nos abrem, como estamos atuando no diálogo com as periferias, com a população mais pobre, com a classe trabalhadora, com a população negra, com os jovens, né? Já que o objetivo nosso, em última instância, é justamente criar uma sociedade mais justa, né? Equidade social e tudo isso. Então, eu acho que Paulo Freire, queria parabenizar, inclusive, a Escola da Cidadania por fazer esse debate, justamente por conta que Paulo Freire é muito atual, é necessário, e a gente tem que refletir sempre, né, Paulo Freire. Bom, o que eu queria, primeiramente, falar nessa minha contribuição inicial, né? Paulo Freire, como eu falei, ele tem, evidentemente, a sua discussão, ela se concentra no campo educacional, mas ela espraia por várias outras possibilidades de articulação. E o que a gente observa é que existe na América Latina uma tradição paulo-freiriana. Tá? Você tem alguns autores, e durante a minha pesquisa que me levou à tese de livre docência, né, eu pude ter a oportunidade de tocar nisso. Você tem alguns autores, né, que de outros campos de atuação que se baseiam nessa episteme paulo-freiriana. Tá? Dois deles eu queria destacar aqui, que eu utilizei bastante, inclusive, nos meus estudos. Um é o professor Oscar Hara Holiday, peruano, que trabalha com uma metodologia muito interessante, vou destacar bastante isso aqui na nossa conversa, que vai chamar de metodologia da sistematização das experiências, né? É uma atuação de educação popular junto a movimentos sociais. O Oscar Hara Holiday, peruano, ele é radicado na Costa Rica, ele é diretor de um centro chamado Alforja, que trabalha com educação popular. Um outro, que é o psicólogo social Ignacio Martín Baró, ele é espanhol de nascença, mas foi radicado em El Salvador, né? Ele foi assassinado pelos esquadrões da morte da ditadura de El Salvador durante o auge do conflito com a guerrilha da Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional em El Salvador. Ele era um padre jesuíta, ele dirigia uma universidade católica que dava apoio, né, aos movimentos sociais em El Salvador, e por essa razão ele foi assassinado na sala de aula, inclusive, na dando aula, entrou em escola da morte e fuzilou, né, na universidade. Tá? Então, ele era um padre, né, ligado à libertação e tinha essa ação, e é um estudioso também de Paulo Freire, com os seus estudos sobre a psicologia da libertação, e faz um estudo muito interessante sobre as teorias da violência, né, o Ignacio Martín Baró, mostrar como é que a violência ocorre, a violência não episódica. E isso é muito interessante para nós, particularmente, que atuamos aí nas quebradas, nas periferias, atuamos nesse contexto de violência, entender como é que ela se insere
numa prática política permanente, central, dos estados dependentes da América Latina, né? E também, né, Paulo Freire, ele influencia muito, né, uma escritora famosa, importante dos Estados Unidos para o movimento negro, que é a Bell Hooks, né? A Bell Hooks, na obra dela Ensinar a Transgredir, né, a base dela é o pensamento de Paulo Freire, tá? Toda a discussão que ela faz, inclusive, né, quando ela vai fazer uma crítica às epistemologias eurocêntricas na educação nos Estados Unidos, né? Ela é uma mulher negra, tem uma grande militância, né? Inserção aí no movimento do feminismo negro norte-americano. Então, ela vai, né, nesse Ensinar a Transgredir, mostrar, né, a transgressão como forma de rejeição, uma educação opressora nos Estados Unidos. Ela baseia nesses escritos, essa obra dela e várias outras dela, também no pensamento de Paulo Freire, né? Então, a Bell Hooks, lendo recentemente algumas obras dela, ela trabalha muito com essa lógica do Paulo Freire. Bom, então isso o Paulo Freire, né, como é que ele vai influenciando outros autores, né? Mas o Paulo Freire também ele pode ser incluído numa grande tradição do pensamento latino-americano que vincula as suas construções teóricas a um diagnóstico, primeiro, né, da América Latina ser um continente dependente, tá? E a constante luta pela libertação, né? A constante luta pela ruptura com essa ordem independente do continente latino-americano, né? Então, Paulo Freire também é tributário de pensamentos importantes como o do argentino Henrique Dussel, teólogo argentino, ainda está vivo, tem produzido muita coisa interessante, né? Mas um dos autores da corrente chamada Filosofia da Libertação e Teologia e Ética da Libertação, tá? Então, Henrique Dussel. Outra influência importante em Paulo Freire, a gente pode observar, embora ele não cite tanto, mas há uma coincidência de pensamentos, de ideias, é o pensador Frantz Fanon, né, no qual ele vai defender que o humanismo negro, né, como reivindicação de humanidade, tá, ele é radical e constitui uma outra universalidade humana. Tá, essa ideia do Frantz Fanon, em vários momentos, ele vai apontar nos seus escritos disso. E outros autores aí das teorias decoloniais, né, latino-americanas. Então, Paulo Freire também é produto dessa luta aí pela libertação da América Latina. Eu queria destacar aqui do pensamento de Paulo Freire, para a gente poder bater essa bola, sobre a contribuição do pensamento de Paulo Freire para os movimentos sociais, né? Como é que Paulo Freire, primeiramente, né, a trilogia que ele faz, ou os 3 elementos que ele apresenta, quando ele vai sistematizar a sua proposta da educação como ação cultural pela liberdade. Primeiramente, o Paulo Freire, quando ele vai se deparar com a experiência que ele vai realizar junto aos camponeses, nos seus primeiras experiências de educação popular junto a camponeses ali no sertão do Nordeste, ele vai demonstrar que ele havia uma intenção já, né, no Paulo Freire de fazê-los falar, de criar uma situação dialógica. Entretanto, esses educandos, né, que estavam ali com ele recusavam a falar, né, ficavam quietos, ficavam mudos, né? Que vai, então, fazer Paulo Freire construir o conceito da cultura do silêncio. E esse conceito, em Paulo Freire, ele é muito importante, né? Cultura do silêncio. E o que significa cultura do silêncio para Paulo Freire? Significa que, né, os sujeitos que estão naquele processo educacional, e é interessante isso, né? Porque justamente toda a lógica da educação bancária, da educação tradicional, né, a gente ter o silêncio, né, o comportamento adequado da criança, do educando na escola, é ficar quieto, ficar em silêncio, né? Ficar ouvindo, né? O comportamento era esse. Eu me lembro quando eu estava na escola, quando era criança, não sei se, acho que é um pouquinho mais velho, né? Ou sei lá, da geração anterior, vai lembrar que no boletim nosso tinha as notas, né, das matérias, português, matemática e tal, e tinha nota de comportamento também, né? Vi no boletim, comportamento. Então, se fazia muita bagunça, o teu comportamento era mais baixo, né? Nota 0, 30, 40, né? 3, 4 e tal, né? E quando ficar quietinho, né? A 10 de comportamento, né? E a mãe e o pai tinham que assinar o boletim, né? Se tinha nota muito baixa de comportamento, isso era uma bronca em casa, né? Então, a professora lá colocava, né? Comportamento, qual é a nota? Conversava muito, conversava pouco, e tudo isso, né? tinha essa avaliação também, né? Na escola primária, né? No Fundamental 1 hoje, né? Comportamento.
Então, essa coisa do silêncio, né, que é visto como algo positivo no comportamento, né, do educando, né, na escola tradicional, Paulo Freire via como problema. Né? Como assim? Né? As pessoas ficam quietas, não tem o que falar. Tá? Então, com todo o silêncio. E ele vai, então, apontar que esse silêncio e silenciamento, a gente pode, inclusive, né, por isso que eu falo que Paulo Freire tem um pensamento que extrapola o espaço escolar. A gente pode observar que isso acontece em várias dinâmicas de vida. Ele vai mostrar isso porque os camponeses, né, adultos, ficavam silenciados, ficavam quietos durante, né, o processo educativo, porque, né, a vida deles é de silenciamentos. Tá? O trabalhador fica quieto, né, ante as ordens do patrão. O camponês fica quieto ante as ordens ali do fazendeiro, né? Então, esse é o silêncio, você não fala, né? Quem manda. E ele vai, né, avançar, inclusive, isso, quero fazer essa ponte, que eu acho muito importante, que é uma origem, segundo Paulo Freire, do próprio passado colonial brasileiro. Né? O colonizador fala, o colonizado obedece. Então, a colonização é um processo de silenciamento dos povos colonizados. Os povos originários, os povos indígenas, foram silenciados, né, exterminados, não falavam. Né? A população negra escravizada foi silenciada, inclusive historicamente foi silenciada e invisibilizada. Quem fala apenas são, né, os colonizadores. Né? Por isso que, quando a gente fala na abolição da escravidão, a abolição da escravidão é um ato feito pela princesa Isabel, que é ela que fala, ela é colonizadora. Os negros e negras, né, nas senzalas, né, não falavam, não lutaram. O falar aqui como atitude, como ato, como ação. Então, a cultura do silêncio que vai motivar, então, que o Paulo Freire detecta essa experiência prática durante os seus projetos de educação popular, vai o motivar a entender por que acontecia esse silenciamento. Ora, você tem aí, né, toda uma sociabilidade, uma dimensão de relação social em que há silenciamentos constantes. Então, a opressão se dá pelo silenciamento. Então, a cultura do silêncio é a expressão comportamental justamente de um processo de silenciamento. Né? E é muito interessante que ele vai pegar isso, né, o silenciamento, porque isso faz com que você tenha uma perspectiva de que as coisas são assim mesmo, são naturais. À medida que você não se considera um agente da história ou um sujeito da história, você então vai sempre perceber, você vai não falar nada. Eu vou falar o que se eu não sou sujeito da história? Eu só falo se eu me vejo como ator, como, né, agente daquela história. Então, o silenciamento aqui está ligado justamente ao processo de objetificação. E eu queria pegar essa ponte aqui do objeto-sujeito, nessa dimensão do Paulo Freire, quando no prefácio, na abertura, introdução, da obra clássica dele, Pedagogia do Oprimido, quando ele fala, defende a ideia que a educação é um ato de amar. Né? E é muito interessante essa questão do ato de amar, né? Que não é a ideia de um voluntarismo, né? Vamos doar, não, aquela coisa toda, que até a extrema-direita às vezes apropria-se isso para defender que o professor não tem que reivindicar bons salários, boas condições de trabalho, tem que sacrificar-se, né? Uma coisa messiânica para a educação. O Paulo Freire nunca defendeu isso, né? Isso é uma bobagem, né? Não é? Está muito longe disso. Tá? Isso é uma apropriação oportunista, né, e maldosa da ideia de Paulo Freire. Tá? Quando ele fala ato de amar, ele está pensando um amor, né, não vinculado a essa lógica da objetificação. E exatamente isso que ele está apontando. Veja só, ele vai nessa introdução ao Pedagogia do Oprimido falar de um conceito do amor necrófilo, né, que é uma ideia que ele importa da obra do Erich Fromm. E o Erich Fromm define o quê como amor necrófilo? Amor necrófilo é quando você ama, né, o outro, desde que esse outro seja um objeto seu. Ele dá um exemplo, né? Eu amo flores, as flores que estão no meu vaso. Né? Então, é meu vaso de flores, portanto, é meu, então eu amo este vaso de flores. Né? A gente pode até extrapolar isso para essa moda agora dos pets, né? Não é que a pessoa ama animais, necessariamente. Ela ama o pet, até o nome pet, né? Pet não é uma espécie, né? Pet já, né? A palavra já, ela sinaliza para uma propriedade, uma objetificação de um ser vivo que são os animais aí, né? Cães, gatos, né? Etc. Tá? Até você substitui. Eu não amo os cachorros, os gatos, eu amo meu pet, né? Ora, se você objetifica, transforma aquilo em propriedade, objeto, o objeto não tem vida. Daí, por não ter vida,
né? Você está amando algo morto, por isso que é amor necrófilo. Isso que o Erich Fromm está falando. E é justamente contra esse amor necrófilo que o Paulo Freire está se batendo. E quer amar coisas vivas, né? E amar coisas vivas significa, primeiramente, o reconhecimento da individualidade, da singularidade desse outro que você ama. Então, reconhecer, inclusive, a sua fala. Então, a educação como ato de amar para Paulo Freire significa reconhecer esse outro como sujeito e, portanto, dar a ele o direito à fala, né? Reconhecer nele também um sujeito da história. Então, é romper com a cultura do silêncio. A cultura do silêncio não é uma perspectiva de amar, né? E é interessante isso, que ele vai falar depois, em outro momento da opressão, eu vou falar depois uma outra situação que ela apresenta, que a opressão ela acontece, inclusive, quando você tem atos de solidariedade ou benemerência, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que ele quer dizer na obra dele, conscientização. Ora, diante dessa questão da cultura do silêncio, o que o Paulo Freire propõe, né? Então, para ele é o seguinte: a forma de você romper, né, de contrapor-se a essa cultura do silêncio, é você, então, atuar no sentido de pensar um conceito de cultura, um conceito antropológico de cultura. O que quer dizer com isso? Que desvendar que as coisas que acontecem, que existem, são produtos da ação humana. Não é à toa que, nos métodos utilizados por Paulo Freire na educação popular que ele realiza com os camponeses, ele trabalha com esses desenhos, né? O poço de água, a plantação, mostrando aqueles educandos que eles fazem aquilo. Então, o poço de água existe porque um sujeito foi lá e fez aquele poço de água. A plantação existe porque alguém está plantando. Então, todos os seres humanos constroem a história, constroem a realidade. Não são feitas a si mesmas. Ora, se elas constroem a realidade, portanto, elas são sujeitas. E se são sujeitas, elas podem falar. Então, o direito à fala é o reconhecimento da atitude, da perspectiva ativa desses sujeitos que estão no processo educacional. E aí, então, a partir disso, né, a partir desse reconhecimento, você constrói uma visão crítica da realidade, né, que isso, então, caminha para a síntese paulo-freiriana, que é justamente a pensar a educação como ação cultural pela liberdade. A liberdade se dá justamente quando você rompe com esses grilhões da opressão que te impõe esta cultura do silêncio. Então, essa, em síntese, é o percurso teórico que está presente na proposta de Paulo Freire. Tá? Então, você romper com a cultura do silêncio, que tem uma origem ideológica, uma origem estrutural da próprio passado colonial brasileiro, caminhando, então, para que você crie sujeitos que não só tenham uma perspectiva crítica da realidade que ele vive, mas os reconheça como sujeitos históricos e, portanto, potencialmente capazes de transformar a realidade. Tem uma frase de Paulo Freire que é muito interessante, né, que também sintetiza isso, que ele fala: a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas. São as pessoas que mudam o mundo. Então, não é uma educação dogmática, né? Não é uma educação que vai apresentar a solução de como fazer as coisas, mas uma educação que vai despertar a consciência nesses sujeitos que eles são atores históricos e, portanto, têm todas e plenas condições de atuar no sentido da transformação. Tá? Essa é a proposta, em síntese, né? Lógica, né? Tem muito mais complexidade que o Paulo Freire apresenta. Então, justamente, é despertar essa dimensão subjetiva, né, do sujeito, né? Essa potencialidade transformadora que está presente nos sujeitos, que é interditada pelos mecanismos de opressão. Né? Bom, aí então, né, quando o Paulo Freire vai pensar esse projeto, ele está apresentando para a gente o que ele vai chamar de uma praxis da libertação. Tá? E a praxis da libertação, segundo Paulo Freire, tem que atuar, tem que pensar, tem que ser refletida em 3 grandes campos, ou palavras-chave, como ele fala. Primeiramente, né, o que é a dinâmica de opressão. E o que é a dinâmica de opressão para o Paulo Freire? Né? Primeiramente, ele vai dizer o seguinte: é evidente que os sujeitos que mais conseguem sentir, entender, vivenciar, né, a situação de opressão são os oprimidos, isso é óbvio. Né? O próprio, inclusive, o Henrique Dussel, quando ele propõe uma filosofia da fome, a filosofia da libertação passa pela fome, vai dizer o seguinte: olha, a filosofia da libertação tem que partir do grito
dos famélicos contra a fome, dos que passam fome contra a fome. Tá? É essa ideia, né? Paulo Freire na linha muito parecida com o Henrique Dussel, né? Ele vai dizer, olha, é evidente, né? A opressão, né? Ela é sentida pelo oprimido, né? Ele tem as melhores condições de falar o que é essa opressão, porque ele vivencia isso na pele. Mas veja só, não significa que per si o oprimido ele vai então derrubar a opressão. Tá? Essa é a grande questão que ele vai apresentar. Porque veja, esse oprimido submetido a uma cultura do silêncio, que vai pensar que as relações de opressão são naturais, no limite, né, a perspectiva que ele apresenta de superação da condição de oprimido é ele ocupar o lugar do opressor. O que é muito interessante a gente falar isso, veja só, o que ele... duas frases, né, do Paulo Freire que eu queria chamar a atenção para a gente poder pensar um pouco isso. Né? Primeiro ele fala o seguinte, ó, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os seres humanos se libertam em comunhão. Tá? Primeira uma frase que ele está apontando. A outra frase que ele fala é o seguinte, os oprimidos, quando lutam contra a opressão, libertam a si próprios e também o opressor. O que ele quer dizer com isso? Veja, que a opressão não é apenas o lugar daquele que realiza a opressão. A opressão é uma tipologia de relação social. Então, o que ele quer dizer com isso? Essa tipologia de relação social, ela também limita as perspectivas de visão do opressor, já que a única forma que ele consegue relacionar-se com o outro é a partir da opressão. Ele não se vê enquanto sujeito que não seja oprimir esse outro. Da mesma forma, né, que o amor necrófilo. Eu só amo coisas que são minhas, que são objetificadas. Então, há uma limitação na própria compreensão da dimensão humana dessa opressão. Tá? O que está apontando, então? Né? Há que se pensar uma mudança nessa tipologia relacional. Olha, contra essa relação de opressão é uma relação de libertação, de emancipação. Significa você mudar as relações. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, veja, como é que isso dialoga diretamente com as práticas políticas que muitas vezes nós realizamos no interior dos movimentos sociais, né? Ou, eventualmente, quando a gente ocupa alguns espaços institucionais do Estado. Eu participei um tempo atrás, né, um bom tempo atrás, uns 6, 7 anos atrás, né, de um curso de formação para negras e negros, né, organizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, pelo pessoal em Salvador. Me chamaram para esse curso, né? E aí, então, eu estava na mesa com o professor Samuel Vida, né, lá da Bahia. Ele falou o seguinte, olha, a gente tem que começar a repensar as nossas formas de participação nos espaços institucionais. Que é fato, né? Com a vitória, naquela época, dos governos progressistas, foram se abrindo espaços, né? Conselhos participativos, né? Eventualmente pessoas ligadas a movimentos sociais para ocupar cargos de secretaria, e muitas vezes a gente reproduz as práticas que já estão consolidadas nesses espaços institucionais, até inconscientemente falando, né? Não estou fazendo nenhum julgamento moral aqui, né? Mas o que ele fala, você só vai transformar a realidade se nós reinventarmos as práticas, porque não se trata de apenas ter uma prática teoricamente mais eficiente, mas mantendo a mesma lógica opressiva de silenciamento das vozes às quais a gente diz representar. Se você não tiver, né, dentro, evidentemente, das possibilidades, uma atuação no sentido de modificar essa dimensão relacional, você não está mudando a opressão, ainda que você não seja necessariamente uma pessoa que tem a intenção de oprimir o outro. Mas você está mantendo a relação de opressão, então não está contribuindo para a libertação plena. Tá? Por isso que está falando, por isso que fala que ninguém liberta ninguém. Então, não adianta achar que eu sou libertador, eu sou messiânico, que vou libertar o povo, libertar o mundo, vou ocupar um espaço e vou fazer isso em prol de todos, mas sem conversar, sem dialogar com ninguém, com aqueles que eu digo representar. Então, a opressão aqui é muito interessante que está pegando, né? Eu quero chamar a atenção dessa discussão. Ele fala isso no Paradigma do Oprimido, no livro Conscientização, que é bem interessante, é uma coletânea de artigos dele sobre a questão de conscientização. Ele detalha mais isso,
Tá? A opressão é uma tipologia de relações. Então, há que se refletir permanentemente como é que se dá, né, essa tipologia de relações e ver de que forma práticas pedagógicas, não só pedagógicas no sentido da educação escolar, mas a prática pedagógica acontece, inclusive, na dimensão dos movimentos sociais, atuam no sentido de contribuir para ter uma visão crítica de como se dá essas práticas de opressão e como atuar no sentido de acabar com elas, né? O segundo campo, né, que o Freire fala, essa prática da libertação, é a discussão da dependência. É que é evidente, a opressão ela gera constantemente uma dependência. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, né, como é que o Paulo Freire faz uma crítica muito grande. Não vou dizer assim que ele está falando mal das pessoas que fazem isso, mas mostrar a limitação disso, né, que muitas vezes elas acabam reforçando a opressão, a dependência, às ações de benemerência. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte: ser solidário ele é importante? Mas não significa necessariamente você romper com a opressão, porque você mantém o seu lugar de uma certa superioridade. Então, solidariedade, tolerância, são palavras que costumeiramente são associadas a uma postura política crítica, mas ele fala que elas podem estar no escopo de uma postura política conservadora, porque ela mantém ainda a relação opressão, né? Porque ela vai gerando dependências desses outros, né? Aquele que está sendo prestando a solidariedade. A dependência continua, né? E segundo ele, né? Segundo o Paulo Freire, essa lógica da dependência, né? Essa lógica paternalista, né? Que vai gerando essas dependências, ela é originária justamente da dependência da América Latina, tá? Isso está ligado, vou fazer uma ponte aqui, né? A própria característica eurocêntrica da forma nossa de pensar a condição humana. Isso é muito interessante, né? Quando a gente vai pensar o que é ser humano, né? O que é condição humana, né? O arquétipo do ser humano. Nós pensamos sempre no humano indivíduo, autocentrado, isolado, que a partir desse autocentramento, desse isolamento, ele vai estabelecer relações com o outro, sempre numa relação de disputa. A tradição da filosofia europeia é nesse aspecto, tá? De você pensar sempre, né, o ser humano isolado. Pega o René Descartes, por exemplo. Eu cogito sum, né? Penso, logo existo. Né? Eu penso, né? Eu estou pensando, aí é o meu pensamento individual que me gera a minha existência. Da minha existência, né? Pegar o Immanuel Kant, né, que ele fala do esclarecimento, ele pega da autonomia e heteronomia, né? O que é autonomia, né? Autonomos, né? Então, você faz sua própria norma. O que garante autonomia para o sujeito, para o ser humano, segundo Immanuel Kant? O que garante autonomia para o sujeito, segundo Immanuel Kant, é ele ser esclarecido, né? A razão esclarecedora. Quando ele não está esclarecido, ele tem que ser tutelado pelo outro. Veja interessante aqui, né? Pensem vocês como é que toda a nossa lógica da estrutura do ensino escolar é assim. Né? Toda assim, né? Tem um professor, né? Alúmino, a palavra aluno, por exemplo, tem sem luz. Alúmino, sem luz. Né? Essa é a origem etimológica da palavra aluno. Ele não tem luz própria. Tem um professor que o conduz. Oi. Deixa eu fazer só um adendo aqui, que veio uma memória também aqui, né? Sobre o direito, né? Tem advogado. É uma técnica, o direito dentro da nossa sociedade, né? Uma ciência também. Eu dou aula isso para o ensino médio integrado técnico, né? O serviço jurídico, né? E um dos componentes que eu dou é direito civil, processo civil. Inclusive, quando a gente faz a reflexão sobre todo o ordenamento jurídico, é nessa lógica de dominação. Porque você pega a ideia do menor, né? Quem é o menor, então ele tem que ser tutelado. O que foi historicamente a mulher tutelada em relação ao homem, até dependendo do CPF dela fiscalmente, não só de forma fiscal, mas patrimonial, né? Da posse, então, do adolescente, da criança. Então, todo o universo jurídico é baseado nisso, né? O direito civil é baseado nisso. Você é sujeito de direito para você realizar livremente qualquer ato da vida civil, que é atos patrimoniais, né? Meramente patrimoniais, envolve bens, envolve relação você com a propriedade, né? Então, como também isso é muito marcado na nossa sociedade nossa, principalmente capitalista, e voltado para a posse mesmo, para o patrimônio, né? Só fazendo um adendo aqui, mas me vejo aqui tentando pensar esse mundo, né, do direito, quanto ele é também se tornar conservador, do jeito que está posto aí, né? Dialogando, inclusive, de um conceito de dominação que existe, né, no mundo jurídico.
Seguimos. Obrigado. Desculpa interromper seu raciocínio. Não, imagine, foi fantástico, né? Porque o Kant fala também, né, do menor, da menoridade, né? Menoridade, você não tem a voz legitimada, né? Então, a voz da criança, por exemplo, ela não é legítima, né? Porque ela está na menoridade, não está esclarecida totalmente, portanto, a voz dela tem que ser tutelada por uma voz de um adulto, né? Então, menoridade é essa ideia, né? Daí que fala minorias, né, políticas, né? São vozes que não têm legitimidade social, portanto, não têm autonomia própria se não for chanceladas por uma outra voz, né? Então, veja, todo pensamento, né, eurocêntrico vai nessa linha, né? Tem uma perspectiva ali colocada, né? Quando você vai observar, por exemplo, tradições outras de outros povos, né? Os povos originários, por exemplo, os povos banto, africanos, por exemplo, é muito diferente, né? Você não tem... É interessante a gente pegar isso, né? Porque o grande debate que ocorre aí no campo das teorias europeias, críticas europeias, a teoria crítica, né, da escola de Frankfurt, por exemplo, é muito essa briga, autonomia e heteronomia, né? Eu faço a norma, o outro me impõe a norma. É muito isso, a discussão é nesse sentido, né? E a grande questão não é a autonomia e heteronomia que está presente nas tradições dos povos originários ou dos povos de matriz ou povos africanos, na sua diversidade, evidentemente, né? Mas sim a intersubjetividade. Quando você pega a filosofia Ubuntu africana, por exemplo, diz o seguinte, né? A minha existência está conectada com a existência do outro, tá? O eu vinculado a outro, tá? Então não existe uma existência per si, é uma existência que é produto, ela tem uma singularidade própria, mas está conectada com outras existências. Você vai pegar, por exemplo, a experiência que nós tivemos na África do Sul, pós-apartheid, né? O Desmond Tutu, né? Bispo Desmond Tutu, ele era um estudioso da filosofia Ubuntu, né? Que é a tradição Banto, e ele cria então as chamadas comissões de reconciliação e verdade na África do Sul. E é muito interessante nessa experiência na África do Sul, porque era o seguinte: ele pegava, né, pessoas que participaram da repressão do apartheid, torturadores, né, tudo isso, que reprimiram, e punha essa pessoa frente a frente com uma vítima ou um parente de uma vítima dessa repressão, né? Eles tinham que se olhar, né, um ao outro e, né, a reconciliação se dava pela admissão da atitude daquela pessoa, desse diálogo, então, né, aí criava-se uma reconciliação. Qual é a ideia, né, que está presente nessa atitude? Que foi muito estranha, né? Alguns aqui no Brasil, por exemplo, consideraram que o Desmond Tutu estava querendo passar pano para a repressão, mas não era isso. Ele fundamenta alguns textos dele. Ele falou o seguinte: olha, quando tem uma situação dessa, de brutal repressão, opressão, como teve na África do Sul, você teve uma desconexão das existências. Né? Você teve uma ruptura, uma fragmentação da dimensão da humanidade, tá? De ambos os lados. Né? Isso que você está pensando. Então, a reconexão, né, desses dois se dá a partir do momento que você tem um momento no qual, né, as atitudes são reconhecidas, né, e você vai do diálogo, então, tentando reconectar essa existência fragmentada. E essa ideia, né, que ele está apontando aqui, porque é muito interessante isso, né? Claro, nem sempre é possível fazer isso, né? Mas a ideia que está presente aqui, está subjacente a isso, que a existência humana ela é coletiva, né? Então, quando o Paulo Freire fala, né, os seres humanos se libertam em comunhão, ninguém liberta sozinho, tem comunhão, é justamente a perspectiva de constituição de uma dimensão relacional emancipadora. Ela é coletiva. Ela é coletiva. Não é emancipação possível de uma pessoa só. Tá? Não é você esclarecendo, como acha o Kant, que você vai se libertar sozinho. Né? Se você mantém relação de opressão. A libertação de um está vinculada à libertação de todos, é coletiva. É uma ação coletiva. Isso é muito importante, a gente recuperar essa dimensão do Paulo Freire, né? Porque, veja, ultimamente, o pensamento neoliberal tem disseminado muito nos movimentos sociais, de modo geral, a ideia de empoderamento, de empowerment, né? Então, é muito comum hoje, nas quebradas, periferias, não, sou empoderado, né? Vou ganhar dinheiro, etc. Né? Isso não é... O Paulo Freire chega a falar empoderamento, mas empoderamento coletivo, não é individual. Ele é coletivo. Tá? É uma ação coletiva, não é uma ação individual, não é você vencedor na vida. Porque você vai ser vencedor nessa lógica social que nós temos, é você apropriar-se de todos os mecanismos opressivos que existem. É assim que se vence na vida, nesse sistema atual.
É isso, né? O que significa você se empoderar? Você está no poder, né? Do que está agora. Está no poder agora é você, de fato, adaptar-se a essas lógicas societárias opressivas. Não é à toa que os projetos de empoderamento que existem por aí, né, são financiados por grande capital. Porque, né, em última instância, né, eles acabam reforçando a mesma lógica de relacionamento, de relação social que possibilita que esse grande capital domine a sociedade, nós temos aí, né? Então, a dependência é exatamente isso que está falando. Há uma relação de dependência entre um e o outro, que é a opressão também se realiza na dependência, e essa dependência está vinculada justamente à dependência da América Latina, que significa, inclusive, né, uma opressão de outras epistêmes, de outras formas de ver o mundo, de outras formas de enxergar possibilidades de humanidade. Né? As tradições dos povos originários, as tradições dos povos africanos, elas são importantes nesse aspecto. Né? A filosofia Ubuntu, a ideia do perspectivismo dos povos do Alto Xingu, por exemplo, a ideia do bem viver, né, dos povos Aimará, e vai por aí afora. Bom, e finalmente, né, a última palavra-chave no campo, né, que vai discutir a pós-libertação é a ideia de marginalidade, a marginalização. Né? E isso é interessante também. Né? Qual a ideia? Veja só, é fato que quando você vai atuar no movimento popular, você vai se deparar com a situação de exclusão social. Você vai atuar nesse grupo, na exclusão social. O que é importante, veja, não é só diagnosticar essa situação de exclusão social, mas entendê-la como produto dessa dimensão relacional. Em todos os aspectos, econômico, político, cultural, social, e tudo isso. Tá? Existe a periferia, existe a quebrada, existe a marginalização social? Existe. Por que existe? Existe porque tem também, né, um segmento pequeno, 1% da população, que controla mais de 50% da riqueza do Brasil. Tá? Tem a quebrada ali em Paraisópolis, em Capão Redondo, em Sapopemba, em Lajeadas, lá na leste? Tem. Por que tem essa quebrada? Porque no Jardim Paulista tem uma frota de helicóptero circulando, né, e cara gastando 5 pau, por exemplo, num almoço. Tá? Então, uma coisa está relacionada à outra. Tá? As coisas são relacionadas umas com as outras. Então, não existe, por exemplo, uma ruptura dessa situação de marginalização social, como ele fala, Paulo Freire, ou de exclusão social, sem você mexer, né, no todo da sociedade. Então, é importante esse aspecto relacional, que é o terceiro campo que vai apontar. Então, não se trata apenas da existência dessa exclusão social por conta de um déficit de aprendizado, um déficit de conhecimento, né, uma falha nesses que estão na situação de marginalização social. Não é isso. Eles existem porque eles são produto de uma relação de opressão. De uma relação de opressão. Né? Bom, diante de tudo isso, né, essas são as ideias de Paulo Freire, como é que a gente vai trabalhar nos movimentos sociais? Né? Eu gosto muito de trabalhar com a proposta, né, do Oscar Hara. Tá? Oscar Hara, veja, é muito interessante, ele apresenta, né, uma metodologia de avaliação, de organização dos movimentos sociais, que ele vai chamar de sistematização das experiências. O que significa isso? Ter práticas avaliativas no interior das experiências de movimentos sociais, no qual você vai, então, fazendo avaliações constantes, apontando perspectivas de como você pode atuar nesse aspecto. Né? Então, primeiramente, o que ele fala, Oscar Hara, né? Que é necessário entender todas as experiências realizadas nos movimentos, nossas práticas políticas, com todas as nossas capacidades humanas, né? Sensoriais, selectivas, todas elas, emocionais e tudo isso. Né? É necessário entender as diferentes etapas, mudanças mais importantes, razões e lógica das mudanças. Nós não podemos entender, por exemplo, que a quebrada está estática, ela é parada, ela tem mudanças, né? Ela tem modificações ao longo da história por vários fatores. Entender como os momentos de mais dificuldades contribuem para que se tenha maior criatividade para buscar soluções. Entender a relação entre o pequeno e o grande, entre o particular e o geral. Entender as particularidades das experiências dentro das estruturas econômica, social, política e ideológica.
Entender como é que se localiza nossa experiência no transcurso da história. Entender como os elementos culturais que marcam nossa identidade estão presentes em cada experiência. Entender, a partir das várias experiências particulares, fatores que podem sinalizar para certas generalizações e reflexões teóricas, né? Então, essa é, em síntese, a proposta do Oscar Hara. Alguns exemplos nós temos que eu acho muito interessante, né? Eu gosto muito, gente, quem não assistiu, eu recomendo, da série Sintonia do Condzilla, né? Porque eu gosto muito dessa série, né? Eu acho muito interessante essa série. Veja que ele apresenta uma série de elementos que são fundamentais para nós refletirmos da realidade das quebradas. Primeiramente, o que ele fala? Você tem uma luta pela sobrevivência. Isso é um fato. Tá? Segunda coisa, você tem uma geração de jovens nas quebradas que são pressionadas por uma sociedade de consumo que faz aquilo que o Zygmunt Bauman chama de lógica do tântalo. Né? Porque é tântalo. Tântalo é uma figura mítica da mitologia grega que, em certo momento, ela descobre, né, o Tântalo é um mortal, né, descobre um segredo dos deuses do Olimpo e passa para os demais seres humanos mortais. Os deuses do Olimpo não admitem isso, né, ficam muito bravos com isso e castigam o Tântalo. De que forma? Eles o prendem, né, num rio, com água até aqui a barriga. Acima da sua cabeça tem uma árvore com frutas, né? Toda vez que ele sente fome, ele tenta comer a fruta, mas bate um vento e a fruta vai longe, fica fora do seu alcance. E toda vez que ele sente sede, ele tenta baixar, tomar água, a água baixa e ele não consegue alcançar água. Qual é a ideia aí, né? Que está nessa narrativa mitológica grega, né? Que os deuses não permitem que você conheça ou usufrute aquilo que dá privilégio. Então, esse conhecimento que é dos deuses era para você vê-lo, não conhecê-lo nem partilhar com os outros. Assim, umas frutas, ele pode ver, não pode usufruir, e a água também. E é a mesma coisa que nós temos nesta sociedade do consumo. Né? Os jovens da periferia estão submetidos à lógica de Tântalo. São bombardeados por uma série de produtos de consumo, mas não podem usufruí-los. Eu vi recentemente, não sei se vocês viram, um anúncio do iPhone 13 da Apple. Né? O último, que esses celulares custam 12 pau, 10 mil reais, né? E aí o anúncio é louco, né? O anúncio é com motoboys, né? Eu até falei com a minha esposa, né? Mas quando um motoboy vai ter dinheiro para comprar um celular desse, que vale mais que a moto dele? Então parece um motoboy lá entregado com a caixinha lá do iFood lá, né? Com o celular preso na moto, na GPS, é um iPhone 13. Imagina o impacto que isso causa nos meninos que trabalham com aplicativos, né, que querem ter, né, são pressionados, são seduzidos a ter esse aparelho e um custo que, brincadeira, né, vale mais do que a moto que está utilizando. Ele pode ver, né, admirar, mas não pode adquirir. Você impede. É o tântalo, está preso, está bem a fruta, não pode comer a fruta. Então, essa ideia, então, a sobrevivência, quando a gente fala na quebrada, lógico, né, é mesmo no sentido, né, comer, se alimentar, etc., mas há uma pressão violenta a essa agonia de tântalo imposta pelas classes dominantes que gera as angústias que fazem parte desse perfil da juventude na periferia. E aí, então, né, quando a gente fala lutar pela sobrevivência, é por tudo isso. Aí dá para entender, no Série Sintonia, né, porque o menino sonha em ser funkeiro. O pai dele, né, que é dono da mercearia, lá tal, ele, né, ele paga uma escola particular para ele. Não, você vai ter que estudar, né? Ser uma pessoa honesta. Não, quero ir para o funk ganhar dinheiro, ser famoso. Ele quer romper aquela marca de tântalo, que basta ser uma pessoa certinha. Outro que certo é errado, mas não fato. O Denis, ou compensa mais trabalhar no tráfico para ganhar um valor maior do que um assalariado, cá entre nós, né? Então, eu vou entrar nisso, André, porque o outro menino vai para o tráfico. Não,
são 3 amigos, né? Uma funkeiro, outra pro tráfico e a outra na igreja evangélica. Outra menina. Então, os 3 vão buscar esse caminho. Esse é o corre que eles fazem. E é muito interessante a história dos 3. Tá? Então é isso, né? Os 3 são assim, amigos de infância, etc. E os 3 vão correr por esses caminhos que vão se abrindo no sentido de romper com essa marca de tântalo. Entender isso. O que significa isso? No que se relaciona, por exemplo, com essa hora dessa história que nós vivemos? Como é que a gente vai intervir nessa realidade? Porque não adianta a gente querer pensar no jovem ideal, no jovem que a gente gostaria que fosse. Tá tudo bem, a gente pode ter uma perspectiva no jovem que a gente quer que fosse, mas como é que ele é hoje? Então, o Oscar Hara lá atrás, ao entender isso, é justamente escutar, dar voz a esses que estão submetidos à voz de opressão. Então, o projeto que ele apresenta de sistematização de experiências é justamente fazer essas compreensões, para que você possa, então, a partir dessa realidade, ver qual que é a forma mais adequada de intervenção. Então, você basear no que é isso, né? E aí eu estou dando esse exemplo do Sintonia, do Jovem da Periferia, mas pode ampliar um pouco mais, né? E até avaliar, por exemplo, se muitas vezes as nossas ações que a gente realiza no âmbito do espaço que a gente conquista está dialogando, está levando em consideração esses aspectos todos aí, tá? Mas é isso que eu quero trazer para você, gente, de contribuição do Paulo Freire, né? Trazendo o Oscar Hara aí para os movimentos sociais. E aí, no debate, a gente pode aprofundar algumas coisas, tá bom? Obrigado aí pela paciência.